deixando a nossa plantinha cada vez mais bonita, não só externamente, mas principalmente internamente. Ela vai crescendo, vai se revigorando, vai criando raízes e vai florescendo. Essa é a ideia do crescimento cristão também. Sempre crescendo. Se chega algum momento na nossa vida que a gente para, e às vezes isso acontece no nosso crescimento cristão. A gente cresce, aí chega num determinado nível e passa anos ali parado e parece que às vezes a gente vive de experiências cristãs passadas. Ai, como era bom quando eu era ITJ há 20 anos. Eu me lembro que a gente fez uma campanha evangelística, foi bom que a gente saiu. Nossa, a igreja ali reviveu aquele momento. E a gente vive de experiências passadas. A experiência cristã deve ser uma experiência presente, diária, contínua, constante e sempre crescendo. O irmão estava falando sobre as 28 doutrinas, né? Vocês sabem qual foi a última doutrina a entrar no livrinho aqui, das 28 doutrinas da igreja? Quem sabe? Quem vai no primeiro centro? Da música? Não, boa tentativa, mas não foi. Ela foi a 28ª doutrina, mas ela não foi incluída no número 28º. Ela está incluída na 13ª. Ela entrou e afastou algumas assim. Eu lembro da última que... Não, ela não é bem a 28ª, mas foi a 28ª. Assim, ninguém sabe. Foi tema de uma lição faz uns 2 ou 3 trimestres atrás. Crescimento em Cristo. Crescimento em Cristo é talvez a coisa mais importante que a gente pode ter. Porque para a gente chegar ao céu, nós temos que estar crescendo. Sempre crescendo. Se você para de crescer, tem alguma coisa errada com a nossa experiência cristã. Não é bem isso que a gente quer. Vamos tentar revisar o que a gente aprendeu nesses dias. Quem lembra o que foi que a gente viu no primeiro dia, segunda-feira à noite? O amor de Deus. Falamos sobre Deus e amor, sobre o amor de Deus. E nisto conhecemos, nós sabemos que conhecemos a Deus, né? Quando amamos. Então, conhecer a Deus é amar. Primeiro ponto foi o amor de Deus. Segundo ponto, na terça-feira falamos sobre o quê? Homens. Para os homens. Conceito para os homens. Ok. Qual é o modelo bíblico para o homem? Qual é o homem que a Bíblia revela? É o homem que trabalha, é a imagem de Cristo, e a gente deu até no final umas 5 dicas, 5 seres de como o homem deve se relacionar, no caso, o homem casado com sua esposa. Quem lembra dos 5 6? Conversão, comprometimento, o último era comunicação, ok, falta mais. Compaixão era o quarto. Era o terceiro, concessão era o quarto, ceder. Muito bom, muito bom. Ontem Carol falou aqui sobre a mulher que a Bíblia revela. E qual é o papel da mulher de acordo com a Bíblia? Quem é essa mulher que a Bíblia revela? Auxiliadora idônea. O que quer dizer a palavra idônea? A Carol falou o que quer dizer a palavra idônea. Carol pode ajudar? A pessoa que está adequada para o cargo. É a pessoa adequada para o cargo. Essa é uma pessoa idônea. Ela é adequada para o cargo. É a idoneidade da pessoa. Ela é idônea, ela é perfeita para aquele cargo. E qual era a função da mulher exatamente? Ela devia ajudar o marido nos seus trabalhos, nos seus empreendimentos. Que o marido empreendesse, pode contar comigo. E também ter filhos. E a mulher de Provérbios 31 é tudo isso e muito mais. Ela também faz o quê? Ela também ajuda na sua casa, ela também costura, ela também vende, acho que fala sobre pães, ela faz a alimentação, ela provém sustento também por causa disso. Dentro de casa ela consegue tudo isso. E hoje a gente vai falar sobre os filhos. Mas não sobre os filhos, vamos falar sobre a juventude. Quem é essa juventude que Deus quer levar para o céu? Quem é essa juventude que a Bíblia revela? A estrada que leva
a uma juventude brilhante. A estrada que leva a uma infância brilhante e a estrada que leva a uma juventude brilhante são as mesmas. Só que o patamar da juventude é um pouquinho mais elevado do que o patamar da infância. Me entendam bem. Por que eu estou dizendo isso? Na infância, quando eu tenho minhas crianças pequenas, na idade que elas são, cabe mais a mim, pai, e a minha esposa, mãe, a comunicar às crianças o conhecimento de Deus. Isto conhecemos que amamos a Deus quando guardamos os seus mandamentos. Conhecer a Deus, para as crianças, é uma responsabilidade maior dos pais comunicar esse conhecimento às crianças. Concordam comigo? As crianças que vão abrir a Bíblia e começar a estudar por elas mesmas, na idade que elas estão. Então, cabe aos pais comunicar esse conhecimento, incentivar esse conhecimento, ilustrar, exemplificar em suas vidas. Agora, quando já chega na fase mais adolescente, na juventude, esse conhecimento deve ser pessoalmente absorvido e adquirido. E como é que a gente conhece a Deus? Como é que Deus se revela para nós? Deus se revela para nós de algumas maneiras. Pelo menos 3 eu posso me lembrar aqui. Através da palavra da Bíblia. A Bíblia é uma grande revelação. Jesus é a maior revelação. Jesus é a maior revelação. E a natureza é um grande livro também. E a gente pode usar isso com as crianças. E a gente certamente precisa adquirir esse hábito em nossa adolescência, em nossa juventude. Através da palavra de Deus, os jovens devem conhecer a Deus. Certa vez, uma pessoa fez essa pergunta. Abra sua Bíblia em Salmo 119, versículo 9. E olha a pergunta que o jovem fez. De quem vocês acham que a gente vai falar? No Salmo 119, quem é o jovem que está fazendo essa pergunta? Salmo 119, versículo 9. Quem é o jovem que faz essa pergunta? Ninguém se arrisca? É o próprio Davi. É ele aqui. Todo mundo achou aí? Salmo 119, versículo 9. A pergunta que a Bíblia me traz, a pergunta que Davi se faz é: com o que purificará o jovem o seu caminho? Só até aí. É a palavra. Com o que se purificará o jovem o seu caminho? Como que eu posso andar? Lembra que a gente falou do nosso caminho? Que o nosso caminho tem que ser reto. Se eu começo essa estrada de purificação, eu quero chegar lá, no céu. Eu começo essa estrada de santificação, de purificação, um pouquinho só desviado para a esquerda, meio grau desviado para a esquerda. Quando a gente está andando aqui, eu estou pertinho ainda. Deus e eu estamos pertinho. Mas daqui a pouco Deus está indo para esse lado reto e eu estou me desviando cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. Vai chegar lá no final da minha fase adulta, eu vou estar muito distante de Deus. Com o que purificará o jovem o seu caminho? O próprio versículo responde. O que é que diz? Observando segundo a tua palavra. Observando conforme a tua palavra. E Davi diz mais. Davi continuou falando nos versículos 10 e 11. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. E no 11, versículo muito conhecido, bonito. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. Davi era um jovem. E Davi sabia que para ser puro, ele precisava observar os caminhos dele de acordo com a palavra de Deus. Davi sabia que precisava esconder a palavra no coração. O que quer dizer exatamente esconder a palavra no coração? Literalmente, ninguém rasga o coração e esconde a palavra aqui dentro. O que quer dizer isso? Guardar, ok? O que quer dizer isso? De maneira mais... Alguém me ajuda? Esconder a palavra no coração. Guardar é por aí também. Estudar e praticar é boa. Esconder a palavra no coração envolve memorizar também. Memorizar, saber de cor. Como a gente fala, isso de cor é de coração. Saber com memória. Memorizar. Alguém aqui, vamos fazer um
exercício. Alguém aqui sabe algum trecho, quando você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, que trecho da Bíblia você se apega que você sabe de cor? Quem sabe? Senhor, meu pastor, nada me faltará. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. 1. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Quem mais? Entrega o teu caminho ao Senhor, Confia confiando nele e o mais ele fará. Salmo 37. 5. Quem mais? A gente precisa saber a palavra de Deus de cor. A Bíblia está dizendo que eu preciso esconder a palavra no meu coração. Esconder mesmo. Sabe, falando sobre memorizar, os cristãos valdenses, eles memorizavam muito as escrituras, porque eles não tinham muito acesso a elas. Os jovens hebreus, do qual Davi fazia parte também, os jovens hebreus, nas escolas judaicas, a Bíblia antigamente não era em livro, assim, na sua formato antiga, era em rolo, né? Aquela coisa enorme, difícil de se manusear, guardavam nos jarros desse tamanho. Agora você imagina uma universidade, um curso de teologia que eles tinham nas escolas de profetas. E o professor dizia, vamos abrir o rolo no capítulo 7, acho que nem tinha capítulos naquela época. Não. Isaías escreveu, deve estar no rolo 5, sei lá se eles numeravam aqui. Vamos ver onde é que está escrito. Como é? Não tinha isso. Não dava, era contraprodutivo fazer uma coisa assim. Sabe o que eles tinham? Jovens que sabiam os rolos de cor. E o professor dizia, o que Isaías escreveu quando falou sobre aquele tal assunto? E ele dizia, o trecho de cor. Nós precisamos esconder a palavra de Deus em nosso coração. Sabê-la de cor. Mas sabê-la de cor, como disse aqui, sabê-la de cor para poder praticar mais facilmente. Para quando vier a tentação, assim como Cristo foi tentado 3 vezes, ele, está escrito, está escrito, está escrito. O Espírito Santo desperta você no momento que você precisa, quando você tem a palavra de Deus escondida no teu coração. Agora, se você nunca leu, se você nunca ouviu, o Espírito Santo vai te despertar para quê? Não tem como ele te despertar. A gente às vezes diz, mas o Espírito Santo na hora certa vai botar as palavras na tua boca. Vai, mas somente aquelas que você estudou, que você ouviu, que você se familiarizou de alguma forma. Não vai ser uma coisa assim. Do nada. Sabe, às vezes a gente faz prova, né? Estuda para a prova, ou não estuda, melhor dizendo, e vai para a prova, aí faz aquela oração. Deus me ajuda a tirar uma nota boa. Eu sei que eu estudei, mas acho que a oração mais sincera, eu já fiz essa oração. Eu sei que eu não estudei tudo, mas pelo menos o que eu estudei, ou onde eu li, me faz lembrar. Se eu quero para estudar 100 páginas, eu estudei 50. Me faz lembrar sobre as 50, se possível for. Deus não vai me fazer lembrar das outras 50 que eu não estudei. Isso não existe. Isso não existe. É por isso que nós, como jovens, e os jovens dessa igreja também, devem memorizar a palavra no seu coração. Agora, Davi disse uma coisa interessante. Escondi a palavra no meu coração para quê? Para não pecar contra ti. Eu estava pensando, geralmente a gente usa a história de Davi para dizer, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E foi. A Bíblia diz que foi. Mas você viu que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Mas você viu quanta coisa fez o tal Davi? Davi não é mole não. Davi adulterou, depois assassinou diretamente. Nossa, Davi. Mas mesmo assim ele foi um homem segundo o coração de Deus. Aí parece uma incoerência, não é? À primeira vista. Como assim? E abri um parênteses aqui, mas eu queria tocar nesse ponto. Abre sua Bíblia, Salmo 51, 12. Davi não se sentiu o momento inteiro de sua vida um homem segundo o coração de Deus. E os salmos de Davi, muitos deles expressam isso. E eu queria deixar esse versículo para vocês, para se em algum momento da sua vida você já ouviu alguém dizer, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele pecou, mas ele continuou sendo. Sim, ele foi um homem segundo o coração de Deus até o final da sua vida. Mas teve momentos da vida de Davi no qual ele se afastou de Deus. E ele reconheceu isso. E a grandiosidade da história de Davi está no seu arrependimento. Sinceridade, né? Na sinceridade. Olha lá, 51, 12. Olha o que ele diz. Torna
a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Como é que diz a versão de vocês? Restitui-me. Restitui-me. Se alguém me restitui, quer dizer o quê? Que eu perdi. Em algum momento eu perdi. Davi tinha perdido a salvação dele e ele reconhecia isso. Por isso que a oração dele foi: restitui-me, torna a dar-me a alegria da sua salvação, porque eu perdi. Eu sei que eu perdi. Davi foi sincero. Muito cuidado quando a gente fala de Davi. Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes a gente tem a liberdade para pecar. Ah, pode pecar à vontade. Davi pecou e Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Não é bem assim a história. Davi sabia que nesse momento da vida dele, ele havia perdido a salvação. Tanto é que ele sabia que ele orou: restituir a salvação. Porque eu sei que eu perdi. Deus não deu carta branca para Davi pecar. Não, Davi disse: eu perdi a minha salvação e eu quero esconder a tua palavra no meu coração. Porque somente escondendo a tua palavra no meu coração é que eu não vou pecar mais com O Deus. versículo 10 também fala, né? O versículo 10. Versículo 10 também fala: é o arrependimento dele. Cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova. Se renova, porque ele, se eu preciso de renovação, é porque alguma coisa descampou para o lado errado. Renova dentro de mim o espírito reto. Muito bem. Feliz é o jovem que entende que na primeira etapa da juventude dele, da adolescência dele, ele precisa esconder a palavra no coração de Deus. No seu coração, a palavra de Deus no seu coração. Para se proteger de todo mal, para andar em harmonia com a lei de Deus. Amós 3,3 diz uma coisa muito bonita. Não sei se vocês conhecem esse versículo. Amós 3,3 diz o seguinte: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Isso se aplica à família também. Andará o marido e a sua esposa juntos, se não houver entre eles acordo, não pode andar. Andará Deus e você juntos, se não houver entre vocês dois acordo. Se Deus quer seguir um código de regras, um código de leis, dessa forma, e você acha que não tem problema, quer seguir outro, essa caminhada não vai demorar muito. Não vai durar muito tempo. Não vai muito longe. Duas pessoas não podem andar juntas se não houver entre elas acordo. E outra, quando é o marido e a esposa, você pode pedir para ceder. Ah, não, olha, tudo bem, você quer ir para lá, eu quero ir para cá, vamos conversar, vamos se acertar. Agora, com Deus, será que você teria coragem de dizer para Deus: Deus, eu estou querendo ir para cá, o Senhor está querendo ir para lá, o Senhor está querendo ir para cá, vem para cá comigo. Será que a gente pediria a Deus para Deus seguir os nossos caminhos? Ou devemos nós ser aqueles que deveríamos buscar seguir os caminhos de Deus? Nós é que deveríamos buscar seguir os caminhos de Deus. E não pedir a Deus que siga os nossos caminhos. Não faz sentido isso. Então, quando Deus fala, nós devemos atentar para isso. Buscar andar em harmonia com a lei de Deus. Esse princípio todo de harmonia com a lei de Deus, de buscar andar conforme Deus andou, é ilustrado na vida de um grande jovem. Um grande jovem do Antigo Testamento, chamado... Qual foi o jovem? Vou perguntar para as crianças. Qual foi o jovem? Crianças? Temos crianças ali? Laura, Amanda, Paula. Eu não sei o nome da pequenininha que está aqui. Rafaela, e tem um atrás, como chama? Como é que é? Sara. E o nome desse jovenzinho aqui? Gessé. Teve um jovem na Bíblia. Que um dia ele foi levado preso para a Babilônia. Alguém de vocês, igreja não sobre, alguém de vocês sabe o nome desse jovem? Muito bem, Laura, Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia. Sabe o que aconteceu quando ele chegou na Babilônia? O que foi que aconteceu? Qual foi a primeira coisa que aconteceu, Daniel capítulo 1, quando ele chegou em Babilônia? Como? Comer comidas ruins. O rei, quando a gente leva alguém cativo, alguém preso, aqui, a gente joga a pessoa na prisão e o máximo que ela tem é pão e água, né? E olha lá, se é que recebe a primeira refeição logo quando chega. Daniel ficou surpreso. Tanto, eu acredito que tanto positivo quanto negativamente logo em seguida. Positivamente porque quando ele chegou, em vez de ser completamente mal recebido, lançado numa masmorra, preso, acorrentado,
Um banquete. Nossa, eu ser levado cativo em um banquete? Quando ele chegou lá, viu esse banquete, deve ter ficado contente. Só que quando ele se aproximou mais da comida, não era nada daquilo que Daniel gostava de comer. Não era que ele gostava de comer, não. Não era nada daquilo que ele sabia. Que Daniel tinha sido educado com as leis levíticas. Ele sabia que não fazia bem para o seu corpo, para a sua saúde. Ele sabia que era a instrução de Deus não tocar naqueles alimentos. Muito provavelmente havia um porco ali. Muito provavelmente havia um vinho não fermentado ali. Daniel sabia que não podia, que não deveria comer aquele alimento. Agora imagine você, escravo. Escravo tem algum direito? O direito do escravo é permanecer calado. É aceitar as coisas como são e comer o que está. A comida que tem é essa. Não gostou, coma menos, mas é essa. Foi preciso coragem para Daniel dizer: nós queremos fazer um pedido. Olha só, que escravo mais ousado. Eu tenho um pedido a fazer. Restaurante aqui agora, eu tenho um pedido. Eu não como nada disso. Se você me trouxer frutas, verduras, vegetais, legumes, aí eu como. E o pedido de Daniel foi concedido. E Daniel foi levado, ele e os seus amigos, foi levado a um interrogatório com o rei, com o faraó. Que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel o quê? Propôs onde? No seu coração não se contaminar. E no versículo 20, no interrogatório que o faraó fez, o faraó terminou dizendo: em toda matéria de sabedoria e discernimento, ele sabia discernir o certo do errado, o bem e o mal. Em toda matéria de sabedoria e discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou quantas vezes mais doutos? 10 vezes mais doutos que todos os astrólogos magos que havia em todo o seu reino. Pelo fato de Daniel andar diariamente com Deus, ele se tornou um mensageiro de Deus para revelar e interpretar os sonhos esquecidos do rei. Aquele sonho que perturbava o coração do rei. E não somente isso, Daniel foi feito o primeiro ministro daquela época. Ele foi o governador da Babilônia e governador dos governadores das outras províncias. Daniel era o braço direito do rei, um escravo que decidiu ser fiel. Aliás, decidiu permanecer fiel, melhor dizendo. Fiel ele já era. A despeito das prováveis consequências difíceis. Como eu e você fazemos quando nos deparamos com uma situação difícil? Esse emprego pede que eu trabalhe no sábado? Ela pergunta se eu devo trabalhar no sábado ou não. E aí? Será que há um jeito? Será que há um meio de escape? Às vezes, a gente procura um escape entre a lei de Deus e a lei dos homens, né? E a exigência dos homens. Não, mas olha, vamos dar um jeitinho aqui para não dizer com todas as letras da sua palavra o que você acredita, para ofender, ou para... Você já pensa, não, mas se eu disser, ela não vai me dar um emprego. Se eu disser, eu não vou conseguir tal coisa. Diga. Deus diz, abre bem a boca e declara quem é esse Deus que te tirou do Egito. Salmo 80 fala sobre isso. Abre bem a boca. A gente tem que dizer do que a gente crê. Isso fez Daniel, sem medir consequências, sem temer. Se eu falar que eu quero outro tipo de comida, eles vão me mandar para a prisão. Quer saber, eu vou ficar caladinho, vou procurar comer, ou vou comer disfarçadamente só o que eu gosto. Daniel não fez nada disso. Daniel simplesmente disse, eu tenho pedido a fazer. A gente não come isso, a gente come isso. E por Daniel ter permanecido fiel, ele chegou a ser primeiro-ministro. 3 reis sucessivos, Nabucodonosor, Belshazzar e Dario, o honraram. 3 reis. E quando foi na experiência que ele viveu com Dario, vocês lembram bem da história? Daniel, quando estava com Dario, as crianças sabem dessa história também. O que Daniel fazia 3 vezes ao dia? Quem sabe?
Daniel morava na janela da casa dele, isso mesmo. E sabe o que os homens que trabalhavam para o rei fizeram? Fizeram o rei Dario assinar um decreto, muito bem, não foi treinado não, gente. Porque já ouvi essas historinhas várias vezes. Fizeram os homens assinar um decreto. Dario assinou um decreto e os homens maus foram lá perto do rei Dario, lá perto da janela de Daniel, e viram Daniel orando. E foram contar para o rei Dario: tem gente que não está cumprindo o teu decreto. E eles foram lá e pegaram o quê? Pegaram Daniel e levaram Daniel até o rei Dario. O rei Dario ficou contente quando viu isso? O rei Dario não ficou contente, crianças. O rei Dario não ficou contente. Porque ele soube que tinha sido enganado. Agora eu pergunto: quem foi que teve medo que Daniel ia ser lançado na cova dos leões? Daniel ou o rei Dario? Rei Dario. O rei Dario. O rei Dario não foi lançado. Mas foi ele que ficou com medo. Foi ele que ficou tentando ajeitar a situação. E até que os homens disseram: não, o senhor assinou, está assinado. Daniel não teve medo. Daniel não seu filho. No dia seguinte, o rei Dario foi lá saber se Daniel estava vivo. Se Daniel estava, ele disse: o Senhor Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. O próprio Deus estava aqui comigo. A história de Daniel é fantástica. Um jovem brilhante que até o fim da sua vida permaneceu fiel a Deus. Todos os jovens da Bíblia foram assim? Infelizmente não. A gente tem a história de um grande jovem também, chamado Salomão. Grande jovem, filho de Davi. Como iniciou a vida dele? De maneira esplendorosa. 1 de Crônicas 28, 9 diz o seguinte: quando ele recebeu do seu pai no leito da morte, o seguinte conselho: meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, foi o que Davi disse para ele. Conhece o Deus de teu pai, Salomão. Serve com o coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor em todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Eu estou tendo muita dificuldade com as crianças falando. Muita mesmo. E se a gente está trabalhando na semana de oração, e Satanás está trabalhando também, ele está sempre trabalhando. A gente precisa se comportar direito na casa de Deus. Talvez existam forças do mal que não queiram que vocês escutem essa mensagem. Então eu queria pedir para a minha esposa também, para minhas crianças e para quem está do lado também, que nos ajude com isso. Porque está incomodando bastante. Está tirando a atenção. Eu queria pedir que as crianças vão para assim, bem mais calmas. Elas estão muito agitadas. A gente está falando de rei Salomão. Salomão. Eu vou pedir daqui na frente. Laura, por favor. Laura, senta aqui na frente, pertinho do papai. Ninguém olhando para trás, é para frente que se olha, gente. É aqui que está a palavra de Deus. É aqui que a gente está estudando. Pode sentar aqui perto dos tios também. Isso. Tudo bem, estamos falando sobre um personagem chamado Salomão. E a primeira mensagem, a última mensagem que Davi disse, o último conselho que ele deu ao seu filho foi: conhece o Deus de teu pai. É importante ou não é importante conhecer? É. A grande dificuldade, a nossa grande dificuldade hoje é que nós achamos que conhecemos a Deus. Quando na verdade nós só temos um conhecimento superficial. E conhecimento superficial não vai levar ninguém ao céu. Conhece o Deus de teu pai. Já vimos durante a lição da escola sabatina. Conhece, prossiga em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Pois Davi disse: conhece o Deus. Salomão teve um sonho. Salomão teve um sonho. E nesse sonho, Deus disse para Salomão o seguinte: pede o que queres que eu te dê. Se alguém dissesse para você: o que
que você quer ganhar? Se Deus dissesse para você, o que é que você quer receber? O que é que você pediria? O que é que você pediria? Deus do céu, dele é o ouro, dele é a prata, a pessoa mais rica do universo. O que é que você pediria? Se hoje viesse aqui o presidente da República, Eike Batista, o maior milionário brasileiro, e dissesse: pede o que você quer. O que é que você pediria? A gente pediria às vezes qualquer coisa para o nosso benefício próprio, né? Material, pessoal. Pois Salomão não fez isso. Salomão pediu o que a Deus? Sabedoria. Muito bem, Laura. Pediu sabedoria. Olha a oração de Salomão. De grande beneficência usaste tu com meu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, não sei como entrar. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. A mesma coisa de Davi, mesma coisa Salomão, discernimento entre o bem e o mal. Assim como os jovens amigos de Daniel e o próprio Daniel souberam discernir mais do que qualquer outra pessoa entre o bem e o mal, Davi pediu, Salomão pediu discernimento. É isso que Deus quer colocar no seu coração e no meu. Que você saiba discernir entre o certo e o errado. E como é que a gente consegue isso? Somente conhecendo a Deus. E como é que a gente conhece a Deus? Somente por meio de sua palavra, pela natureza, pelo Filho Jesus Cristo. Nós estamos no terreno, ela mais fala, estamos no terreno muito mais vantajoso. Às vezes a gente reclama, a gente se queixa, a gente fala mal. É tão fácil a gente olhar para os evangelhos e dizer assim: como é que o povo não reconhecia Jesus? Como é que os fariseus, como é que os judeus, como é que o povo de Israel aqui na coluna de fogo? Mas disse que nós estamos num terreno muito mais vantajoso do que esse povo aqui. Eles tinham conhecimento, sim, eles tinham talvez o próprio Deus ali, a própria coluna de fogo. Mas a nós nos é dito que nós temos um banquete. Quando fala daquela parábola das bodas do rei, da ceia das bodas do rei, esse banquete espiritual que é dado é o próprio Evangelho, Jesus Cristo, Bíblia, Espírito de profecia. Nós temos um banquete e, sobretudo, nós temos a história passada dos judeus e dos israelitas. Nós temos um banquete de conhecimento. Não se admite. É incrível que alguém rejeite tamanha salvação, que alguém não busque conhecer a Deus, que alguém se volte para outros deuses. Nós temos todo um banquete espiritual à nossa disposição. Precisamos degustá-lo, precisamos conhecê-lo cada vez mais. O rei Salomão começou bem a história. Começou pedindo sabedoria. Mas sabe o que aconteceu depois? Se desviou. E por que ele se desviou? As mulheres. Se desviou porque Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, diz 1 Reis 11. E suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Que tragédia. Um jovem que começou tão bem. A fama de Salomão excedia de qualquer outra pessoa. A sabedoria. Povos do mundo inteiro, então conhecido, iam até lá para saber que Deus é esse, que sabedoria é essa. A nação de Israel nunca foi tão próspera quanto na época de Salomão. E olha como terminou a vida de Salomão. Porque chegou um momento da vida dele que ele simplesmente parou de querer conhecer a Deus e foi buscar conhecimento em outro lugar. Olha que perigo. Olha porque crescimento em Cristo é importante. Se você para, você automaticamente está escolhendo outras fontes de conhecimento. Temos que estar sempre crescendo nessa escada que leva ao céu. Sempre crescendo. Não importa onde você esteja. Às vezes, irmãos, vamos supor que a escada do céu tem 10 degraus. Às vezes, você vê duas pessoas no mesmo degrau. Degrau 7 que seja. E alguém de fora pode dizer: os dois estão quase lá no céu. Olha o dedinho.
vezes um pode estar vindo do degrau 6º para o 7º. E o outro pode estar vindo do 8º para o 7º. Faz diferença? Faz toda a diferença. Na escada que vai rumo ao céu, não importa exatamente o degrau que você está. O degrau que você está não diz se você está salvo ou não. O que diz que se você está salvo é se você está nessa escada que é Jesus e se você está subindo. Não é o degrau que você está, é se você está subindo. É por isso que nós temos uma doutrina chamada crescimento em Cristo. Amém. Salomão parou de crescer. Salomão se voltou para as outras mulheres e as mulheres corromperam o seu coração. Mas Salomão sabia o que era verdade. Tanto que no final de sua vida, talvez com um sentimento de culpa, ele deixou esse conselho para os jovens. Lembra-te também do quê? Do teu Criador quando? Dos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Lembra-te. É importante, quando você é jovem, é importante você se lembrar de Deus. É importante você buscar conhecê-lo. E no final ele falou, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Por quê? Porque este é o dever de todo homem. Salomão sabia o que era certo. Salomão sabia. E a gente tem histórias inúmeras. Temos uma história parecida com a história de Salomão, que é a história do Josias. Sansão também. A de Sansão também. Conhece a história do rei Josias, menino que com 8 anos já foi declarado rei. 8 anos de idade. Quando ele tinha 12 anos, ele começou a eliminar todas os altares, a idolatria que havia em seu meio. Até que um dia o sacerdote da época encontrou no templo uma cópia da lei, da Bíblia digital. Ele pediu, lê para mim, para a gente ver como é que está. Como é que estava a situação deles quando eles leram a Bíblia? Completamente longe de Deus. Mas o mais lindo de tudo é que Josias nessa hora rasgou as vestes e disse, nosso povo vai seguir isso aí agora. Vamos implantar isso aí. Como que nós nos afastamos tanto de Deus? E pôs-se o rei em pé, diz a Bíblia, e fez aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Isso está em 2 de Crônicas, capítulo 34, versículo 31. O que esse jovem fez foi maravilhoso, e Deus se alegrou por sua lealdade. Jovenzinho, com 12 anos. Com 12 anos ele sabia, precisamos seguir isso aí. Essa é de Deus. Só que no final da vida, eu não conhecia isso, mas eu conheci irmão, que é o que eu aprendi. No final da vida dele, ele saiu a guerrear contra um faraó, chamado Neco. E simplesmente ele morreu nessa batalha. O tal do faraó, o exército do faraó, o matou. Se você analisar direitinho, Deus não queria que ele fosse guerrear. Na verdade, Deus disse ao faraó, o faraó, melhor dizendo, disse para Josias, eu estou passando por suas terras porque é o seu Deus que está me dando passar, mas eu não vou guerrear contra vocês. E ele não ouviu as palavras. Ele já estava com o exército dele a postos. Ele disse, a gente já está aqui. Entrei na chuva para me molhar. Eu já estou aqui, eu vou guerrear mesmo. O faraó veio com mensagem de Deus dele. E ele não retrocedeu. Ele foi para a batalha. Foi atingido por uma flecha. Parece um contrassenso também, como tem um versículo na Bíblia que diz que Deus disse que Josias seria enterrado em paz. Vocês sabem que Deus diz que Josias seria enterrado em paz? E agora o que aconteceu com Josias? Josias foi enterrado em paz. Mas quando a Bíblia diz que Josias foi enterrado em paz, o que estava, é o enterro dele. E naquela época, estava querendo dizer o seguinte, a nação de Israel não estava sofrendo ataques de ninguém. A nação de Israel era uma nação próspera e a nação de Israel cumpria a palavra de Deus. É nesse sentido que o enterro de Josias foi um enterro em paz. E não que Josias não lhe sofreu uma morte. Josias também se afastou. Outro jovem que aparece na Bíblia e que infelizmente se afastou, jovem rico. A história do jovem rico dói meu coração toda vez que eu leio. Porque Jesus, quando falou para o jovem rico perguntou, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida
cobiçar, que adulterar não era uma coisa só externa, mas que também poderia acontecer na sua mente. Que matar não era só assassinar alguém, mas podia ser só ter raiva de alguém na sua mente. Ele não sabia da profundidade da lei de Deus. E quando Jesus explicou para ele a profundidade, quando Jesus disse, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue, ele ficou muito triste, foi embora. Por quê? Porque tinha muitas propriedades. Aquele jovem não sabia que a propriedade, os bens dele, poderia apaziguar, poderia amenizar o sofrimento de outras pessoas. Ele não sabia que a riqueza dele podia usar para amar o próximo. E quando Jesus disse que isso poderia ser feito, ele não quis fazer porque ele amava a riqueza dele. Como é importante a gente conhecer a Deus. Aquele jovem, irmãos, esse jovem rico, foi chamado, Jesus estava escolhendo discípulos. Aquele jovem foi chamado para ser um discípulo de Deus, um apóstolo. Aquele jovem, talvez, hoje, poderia ter tido um livro escrito na Bíblia com seu nome, já pensou? No entanto, ninguém sabe o nome desse jovem. Aquele jovem foi embora muito triste. E nunca mais na Bíblia se mencionou esse jovem. Ninguém nem sabe o nome dele. Qual é o seu nome? Qual é o teu nome diante de Deus? O nosso nome é o nosso caráter. Aquele jovem não quis continuar conhecendo a Deus. Preferiu dar um passo atrás. Permaneceu onde estava. E como não cresceu, permaneceu onde estava. Aquele jovem foi esquecido completamente. Vocês estão vendo como é importante a gente conhecer a Deus? Como é importante a gente se dedicar às coisas de Deus. Nos últimos tempos, 2 de Pedro 3,18. Abra sua Bíblia comigo. 2 de Pedro 3,18. E só mais 2 versículos e a gente vai terminar. 2 de Pedro 3,18 diz o seguinte: aqueles que trilham o caminho para uma juventude brilhante. Você quer ter uma juventude brilhante? Você quer chegar na fase adulta como um verdadeiro cristão? Aqueles que trilham o caminho para uma juventude brilhante devem o quê? 2 de Pedro 3,18. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer ter uma juventude brilhante? Você deve crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além de saber os mandamentos, devem aprender a perceber cada vez mais as suas implicações espirituais. O que quer dizer não adulterar? O que quer dizer não dizer falso testemunho? Eu tenho que entender quais são as aplicações espirituais e não somente aqueles atos externos. Quando alguém faz uma raiva para mim, aí você fica assim: 7, 9, 10. Você tem sorte que eu sou cristão, né? Porque senão hoje, ó. Às vezes a gente faz isso, a gente brinca. Eu vou contar até 10 aqui. Tem sorte, viu? Eu sou cristão, porque senão a gente precisa conhecer as aplicações espirituais. Quais são as aplicações espirituais dos 10 mandamentos? Não é só ato externo, irmãos. Quando Paulo fala em Romanos que o pecado veio a mim, né? Esse versículo agora, vamos ouvir em Romanos 7. Exatamente, já achei. Exatamente diz o seguinte, ó. Eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos 7,7. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, sabe o que está querendo dizer aqui? O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, é finalmente o mandamento entrou na cabeça dele. Finalmente ele entendeu. E por que ele cita não cobiçar? Sabe por que ele cita não cobiçar? Porque é o único mandamento que só acontece entre as nossas orelhas. Você pode roubar fisicamente, você pode mentir, você pode adulterar internamente, adulterar fisicamente, externamente, mas cobiçar só acontece aqui. Eu quero esse carro, eu quero. É aqui que você cobiça. Quando ele entendeu que o mandamento não é só uma coisa externa, que é uma coisa interna,
Ele disse, operou em toda sorte de concupiscência. Eu vi como eu era mau. Eu achava que não tinha pecado, mas como eu tenho pecado. Precisamos conhecer cada vez mais. No livro de Joel, fala dos jovens no final dos tempos. Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas o quê? Profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Vai chegar um momento, não falta muito, Deus queira que não falte muito, espero que já esteja acontecendo, no qual pessoas jovens já estarão recebendo o Espírito Santo de Deus, o derramamento final e completo do Espírito Santo de Deus. Quando esse tempo acontecer, é a última geração de jovens que vai dar a última mensagem ao mundo, que vai finalmente glorificar a Deus aqui nessa terra. Amém. Jovens assim, ricamente dotados do Espírito Santo, vão perceber que a estrada que leva para uma juventude brilhante é, como diz Provérbios, a própria vereda dos justos, que como a luz da aurora vai brilhando cada vez mais e mais, até ser um dia perfeito. São de jovens assim que o mundo precisa. Jovens que permaneçam no caminho reto. Ainda que caiam os céus, que eles permaneçam no caminho reto. Quantos aqui querem ser esse jovem? Que não titubeie, que permaneçam nesse caminho. Amém por isso. Amém. Prossigam, o meu recado de cada um é prossigam em conhecer a Deus, em crescendo em graça. Que Deus nos abençoe. Amém.